O PL avalia a possibilidade de transferir a presidência do partido para Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. O Partido Liberal estuda transferir a presidência da legenda para o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo. Veja na matéria a seguir. De acordo com as informações do jornal O Globo, as conversas sobre o tema começaram há 2 semanas. Segundo o jornal, a possível mudança no PL tem como objetivo impedir que a sigla seja prejudicada nas negociações políticas diante da proibição de contratos entre Valdemar da Costa Neto e Jair Bolsonaro. A medida foi imposta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Com a presidência nas mãos do filho 03 do ex-presidente, Valdemar seria realocado para o posto de vice-presidente do PL, continuando com os poderes na gestão do partido. A expectativa é que, com a saída de Valdemar no comando do partido, os argumentos usados por Moraes para proibir o diálogo entre Jair Bolsonaro e Valdemar sejam refutados. Bom, é interessante observar que a gente sempre faz a análise dos porquês das coisas acontecerem, né? E a gente estava falando aqui nos bastidores sobre esse assunto, e você me trouxe algo à tona que eu gostaria que as pessoas soubessem. A avaliação sobre colocar Eduardo Bolsonaro é uma forma de manter a conexão entre os dois, o presidente do partido, né, o Valdemar da Costa Neto, e Jair Bolsonaro, porque eles não podem se encontrar por uma determinação de Alexandre de Moraes, né? Eu acredito que um dos pontos para se chegar a essa decisão pode ter sido essa proibição que o Alexandre de Moraes impôs do Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto se encontrarem. Tudo aconteceu após aquela suposta minuta de golpe que foi encontrada na presidência do PL em Brasília, naquela investigação que tentou vincular Bolsonaro com o suposto ataque à democracia, né, do 8 de janeiro de 2023. Outro ponto que eu também avalio é a possibilidade de tornar mais próximo as pessoas que têm interesse na próxima eleição, ir para o PL e Valdemar Costa Neto pode até ser um ponto negativo devido às suas polêmicas passadas, né? Valdemar Costa Neto não é um santo na política a vida toda. Ele mudou de postura recentemente, já teve condenações aí por crimes no passado e se comportou agora com a pauta da direita, até porque hoje ele tem o maior partido em sua mão. Apesar dele passar essa presidência para o Eduardo Bolsonaro, ele não vai deixar de ter o poder do partido, né? Até porque se ele está fazendo essa proposta, ele sabe que o grupo Bolsonaro não é esses que se dizem bolsonaristas e daqui a pouco estão criando problema e atacando, né? São uma família que tem conhecimento, o clã político, né, que vive ao redor, confia nos Bolsonaros, pai e filhos, e eu acho que seja uma das alternativas, seja essa que eu citei sobre a proibição imposta pelo Alexandre de Moraes e a questão de tornar mais fácil esse contato e levar mais gente para o PL, dada a importância que Eduardo Bolsonaro hoje tem na política brasileira. É uma pessoa que tem boa relação até com o dono de Trump, né? Em outro país, um possível presidente do país, tem um peso importante e pode somar positivamente para a eleição de 2026. Só não pode o Alexandre de Moraes proibir Bolsonaro de falar com o próprio filho, né? A possibilidade existe. Mas ninguém abre mão do poder, né? O Valdemar não vai abrir mão do poder de forma alguma, mas essa aliança com o Bolsonaro para o Valdemar é uma coisa interessante, principalmente porque o clã Bolsonaro acabou de eleger uma quantidade enorme de prefeitos no Brasil inteiro, né? Se eu não me engano, segundo o último levantamento que eu havia feito, foi cerca de 45% de todo o eleitorado foi feito por através do bolsonarismo, né? Dos prefeitos de direita, vamos dizer assim. Então, também o fato de ter do dinheiro que se recebe, cada partido tem os financiamentos dos partidos, e financiamento público dos partidos. Hoje em dia o PL tem uma fatia muito grande desses financiamentos,
também graças ao fato de Bolsonaro estar ali e muitos aliados estarem ali também. E isso acaba ajudando. Então, é muito, para ele talvez seja importante, é melhor eu ter 50% de alguma coisa do que 100% de nada, né? Que é a partir do momento que causa-se muito problema para que Bolsonaro seja candidato à presidência, no caso de eliminar as condenações ou de seus filhos serem candidatos a alguma coisa, ele vai mudar de partido. E mudando de partido leva com ele toda a sua trajetória e toda a sua força política também. Então, o Valdemar é um cara esperto. E sabendo da possibilidade de Donald Trump vencer as eleições, e caso o Donald Trump vença, essa conexão com o Partido Republicano aqui nos Estados Unidos vai ser muito importante também como força política para o Valdemar da Costa Neto e para o PL. E isso é uma coisa que não dá para se descartar, né? Bolsonaro, ele é um político que já foi provado que ele é um indicador e consegue eleger grandes personalidades do seu vínculo da política. Nós temos aí exemplo de Fortaleza, o André, o deputado federal indicado por Bolsonaro, que foi para o segundo turno, ali no Ceará, que é um campo da esquerda há muitos anos, e o André Fernandes foi para o segundo turno. Nós temos aí, em Belo Horizonte, o candidato do PL, o Bruno Engre, apoiado pelo Bolsonaro e também pelo Nicolas, que também foi para o segundo turno ali em Belo Horizonte. Ou seja, a força de Bolsonaro hoje no país é muito grande. A gente teve aí um prefeito eleito numa cidade razoavelmente pequena, mas não é tão pequena assim, em Ji-Paraná. Bolsonaro foi lá na cidade antes da eleição, fez uma passeata com o candidato, teve mais de 60% dos votos, elegendo o candidato, um dos candidatos mais votados de Rondônia. Ou seja, onde Bolsonaro coloca a mão se tratando de política, o resultado positivo vem, e é importante que o país cresça cada vez mais nesse contexto da política do campo da direita. Nós sabemos que nessa eleição de 2024, nós tivemos aí com certeza alguns infiltrados, porém, nós sabemos que aqueles que se rebelam pelo caminho terminam não conseguindo a reeleição. E esse número de eleitos, tanto vereadores quanto de prefeitos, vai ser muito positivo na eleição de 2026, dado que o PT ficou com metade de prefeituras do que o PL no Brasil nessas eleições de 2024. Sim. E só fazendo uma correção, que os 40% que eu havia mencionado são em cidades acima de 200 mil habitantes, tá? Que são as cidades que concentram a maior quantidade de pessoas. Então, as cidades que concentram acima de 200 mil habitantes, cerca de 40% a 45% da população desses prefeitos são prefeitos considerados de direita. Vamos para a nossa próxima matéria. Pablo Marçal tardiamente apoia o impeachment de Alexandre de Moraes. Abre aspas. Sou a favor, mas foi tarde demais. Dias depois do primeiro turno, Pablo Marçal, do PRTB, enfim, se posicionou a favor do impeachment do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Mas não foi o suficiente para garantir um lugar no segundo turno. A eleição de São Paulo já está por acabar. Na ocasião, a adesão era mais um passo do ex-coach em busca dos votos do eleitorado bolsonarista, que estava dividido entre ele e o prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Abre aspas. Sendo vítima também, sou a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. É uma pena ver um Senado com medo de um integrante do STF. Fiz questão de segurar essa informação o tempo inteiro para entregá-la no último momento. Hoje não há nada o que fazer. Estamos a poucas horas das eleições, fecha aspas, disse Pablo Marçal num vídeo publicado em suas redes sociais. Antes da declaração, personalidades do campo conservador criticaram Marçal pela postura em cima do muro que vinha adotando ao falar de Moraes. O ex-coach chegou a dizer que tirar Alexandre de Moraes, indicado por Michel Temer, seria dar a Lula o poder de botar mais um ministro no Supremo. E argumentou que não caberia a um candidato a prefeito de São Paulo
se manifestar sobre o impeachment de ministros do STF. A sua chegada ao ato de 7 de setembro com Jair Bolsonaro também serviu para críticas da direita, pois ele apareceu somente após as falas contra o magistrado. O ex-coach ainda provocou o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia. O candidato reclama dos vídeos gravados pelo pastor, nos quais o religioso cobrou posições sobre Moraes. Abre aspas, o Silas está certo, gravou vídeos me atacando para fazer isso, mas parece que ele também faz um acordo para não falar mais de Alexandre de Moraes. Quero ver se é homem de falar agora, fecha aspas, disse Marçal no vídeo. Silas Malafaia responde Marçal. Procurado pela coluna, o pastor afirmou que Marçal é um farsante e que só se posicionou a favor do impeachment de Moraes porque está desesperado para obter os votos na reta final da campanha. Abre aspas. Ele fez isso agora, na véspera da eleição? Passou 2 anos calado. Tá aí a prova de que esse cara é um farsante mentiroso. Ele está tentando, desesperado, atrair a direita e os evangélicos. É um manipulador e mentiroso. Agora tem que ser muito idiota e alienado para acreditar num cara desses, afirmou Malafaia. Mas a estratégia de Marçal não foi o suficiente para garantir a cadeira na Prefeitura de São Paulo, já que Marçal está fora da disputa eleitoral. Bom, o Marçal, ele atrai bastante pessoas que o amam e que o odeiam pelo mesmo motivo, por quem ele é, né? A gente eu estava falando aqui com você mais cedo aqui, fazendo essa avaliação, de que um dos maiores defeitos do Marçal, na minha opinião, é ele achar que é mais esperto que qualquer outra pessoa. Acabou de chegar na política e que ele vai fazer todas as manipulações que ele precisa fazer e vai conseguir ultrapassar qualquer situação do sistema. E como se, tipo, eu vou ser um novo sistema implantado. Por mais força de caráter, força moral ou força de mentalidade, o mindset dele seja apurado e ele tem as suas vantagens, que ninguém pode dizer que ele não é um cara guerreiro e aguerrido, um cara que corre atrás daquilo que quer, mas ele usava ou usa algumas estratégias que não funcionam, na minha opinião, são muito controversas. Uma dessas é não ter feito essas manifestações antes. Esperar com que o tema no dia 7 de setembro saísse de pauta, ele não participou para não falar mal do Alexandre de Moraes. E, por outro lado, quando ele foi fazer o debate no jornal, na Record, algumas semanas atrás, ele manifestou sobre estar fazendo jejum como forma de oração para poder participar dos debates e para vencer as eleições. Mas ele só usou a cartada do jejum e orações, ele só usou essa cartada onde? Na Record. Por quê? Então, tem algumas situações em que ele não faz isso genuinamente, algumas situações ele faz isso simplesmente estrategicamente. O que soa... quando a pessoa faz coisas não genuínas, mas estratégicas, em algumas questões, principalmente quando se trata de questões religiosas, faz as pessoas duvidarem da real intenção dessas pessoas. Quando eu avaliei, eu que não sou um cara religioso, mas que eu avaliei a forma como ele falou e onde ele falou, aquilo, de certa forma, me incomodou. Me incomodaria como eleitor para não votar nele? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que ele, por mais esperto que ele seja, ninguém é tão esperto que não consiga ser estúpido. Ninguém é tão bom que não consiga ser mau. E ninguém é tão estratégico que não consiga cometer erros. Ele é bom de estratégia, mas não é perfeito nelas, né, Max? O Pablo, ele fez muitas ações da campanha dele, muito milimetrada, programada e estudada para ser colocado ali para a população. E ele foi cobrado muito sobre o posicionamento dele a respeito do Alexandre de Moraes. Vamos aos pontos. Quem tira o Alexandre de Moraes por meio do impeachment é o Senado Federal. Nós tínhamos aí um candidato que não tinha apoio de grupo político, não tinha pessoas do judiciário que é simpatizante a ele, nós não tinha grandes mídias apoiando ele,
nós não tínhamos as redes sociais favoráveis a ele, até porque uma das redes sociais dele foi tirada do ar, e nós tínhamos a pauta Alexandre de Moraes, com toda a artilharia contra ele, só faltava o Alexandre de Moraes. Eu acredito que se ele se posiciona ali, de cara, logo contra o Alexandre de Moraes, ele já teria tido o registro de candidatura dele sido cassado em razão de qualquer detalhe. A gente tem que lembrar muito bem que ele saiu candidato à presidência, na época teve a candidatura cassada. Ele veio e se tornou candidato a deputado federal, apoiou o Bolsonaro nesse período que se tornou candidato a deputado federal, fez até doação de 100 mil reais para a candidatura de Bolsonaro, porque isso ele mesmo falou. Foi eleito com 200 e poucos mil votos por São Paulo e acabou que o próprio TSE do Alexandre de Moraes cassou a candidatura dele. Ou seja, o sistema ele é bem programado para atacar quem eles não gostam e proteger aqueles que eles gostam. Eu vou trazer um contexto fora da pauta só para a gente deixar registrado aqui, Regi, um exemplo de uma situação muito fora da curva e que parece normal, mas não tem nenhuma normalidade. Uhum. Aqui na minha cidade tem um político que teve 3 candidaturas, foi eleito 3 vezes. Todas as 3 candidaturas ele responde por crimes na administração pública. Desvio de dinheiro, abastecimento de trio elétrico da família dele com dinheiro da saúde, formação de quadrilha, conforme a própria Polícia Federal disse que ele e o Ministério Público teve uma formação de quadrilha envolvendo ele, que era prefeito, a mulher que era prefeita de Porto Seguro e o cunhado que era prefeito de Santa Cruz de Cabral. Toda a cidade colada uma na outra, com suspeita de desvio de mais de 250 milhões da cidade. Condenado em primeira instância em vários processos, foi condenado em segunda instância em um processo do qual ele estava inelegível. Quando foi agora, ele conseguiu em Brasília uma liminar para permitir a candidatura dele. Ou seja, o cara todo sujo, mas o sistema autorizou a candidatura dele. Eu estava acompanhando o desenrolar dessa situação. Postei 3 matérias a respeito dele durante essa última semana. Com o título cassado, quitação eleitoral dele suspensa por ter crime de improbidade administrativa e multas relacionadas a crimes eleitorais não paga. O candidato foi eleito e não está tendo nenhum problema. Aí você tem um cara igual o Bolsonaro, que por ter feito uma reunião com os embaixadores foi tornado inelegível. Qual o crime? Conversar com um grupo de pessoas. Nós temos aí o Pablo Marçal, que possivelmente vai ficar inelegível por ter divulgado um atestado médico que não tem nada a ver diretamente com a eleição. Ou seja, eu acho que ele fez de forma estratégica, até porque, como prefeito, como deputado federal, nenhum político consegue assinar e impeachment o Alexandre de Moraes. Cabe apenas o Senado. E seria uma briga desnecessária com alguém que já estava de olho nele. Então, eu acredito que ele usou de forma estratégica. Teve os erros da campanha dele, a exemplo do que eu já falei, que foi de apresentar aquele exame que está sendo considerado falso, mas o sistema ele não vai aceitar que ninguém o confronte. Vai sempre partir para cima, e quando você tem o Estado como sendo o seu pior inimigo, você praticamente não tem aonde se defender. Infelizmente, foi uma série de sucessão de escolhas. Até mesmo escolher ser candidato a prefeito, contrapondo o sistema como ele estava contrapondo, ele já sabia o que esperava, mas os erros, principalmente o erro de colocar uma documentação falsa como ele cometeu, isso é inaceitável e inadmissível. Seria o suficiente para que ele perdesse o mandato, mandato não, pelo menos os direitos de se tornar político de novo, tipo de participar de eleições? Não sei se esse seria o caso, né? Porque, como você falou, fazendo as comparações, isso até o próprio o Janones deveria perder também porque cometeu erros muito maiores do que o próprio Marçal. Mas a gente sabe muito bem que aí no Brasil ninguém é punido
quando é de esquerda, ninguém é punido quando é de centro, só é punido quando é de direita. É assim que funciona, né?